nutrição de gestantes e nutridos, né? Então, essa é uma aula que é para dar continuação às nossas aulas passadas. Então, em relação à nutrição da gestante, o prognóstico gestacional é influenciado pelo estado nutricional antes e durante a gestação. Então, a gente sabe que para ter uma gestação perfeita, né? A mulher também tem que fazer como é que se diz? O controle de peso. Você sabe que para uma gestante, ter o baixo peso e ter o sobrepeso é ruim. E a criança é quem vai sofrer essas consequências. Então, diversos fatores podem interferir na evolução normal da gestação, como a idade materna. Quanto mais velha a mulher, mais riscos ela terá na gestação. Quanto mais nova ela tiver, também ela terá mais risco, né? Qual é a idade ideal para a mulher engravidar? Então, seria de 20 a 35 anos. Não é aconselhável nem ela engravidar antes dos 20, como também não é aconselhável ela engravidar depois dos 35. Então, a altura também vai influenciar. Quanto mais baixa, pior, né? As consequências. O peso, como já foi falado, nem é bom ela ter baixo peso, como também não é bom ela ter sobrepeso. Condições de saúde e nutrição. Então, quanto mais nutrida, melhor para o feto. O tabagismo, a gente sabe também que influencia, interfere, né, na evolução normal da gestação. E o etilismo, que é o consumo de álcool, de bebidas alcoólicas. Então, a avaliação nutricional e o monitoramento do ganho de peso na gestação são cuidados preconizados pelo Ministério da Saúde, incluído no cartão da gestante. Então, eu botei aí um cartão da gestante, onde a gente observa nesse primeiro quadrado duas linhas, né? Essas linhas ascendentes. A gente sabe que o peso adequado da gestante está entre a primeira e a segunda linha. Abaixo da primeira linha, ela está desnutrida, né? O baixo peso. E acima da segunda linha, ela está com sobrepeso. Aí, nesse cartão da gestante também é agendado a data, o horário da gestante, o horário das consultas, né? O nome do profissional que atenderá, tanto o profissional enfermeiro, como profissional médico, como profissional nutricionista. O Ministério da Saúde preconiza que o ganho de peso na gestação deve ser entre 7 e 18 quilos. Então, ela não pode nem deixar de ganhar peso, menos de 7, como também não pode ganhar mais do que 18 quilos. Claro que vai influenciar com o peso dela ao engravidar. O ganho de peso relaciona-se não só ao consumo alimentar, mas também às particularidades de cada gestante, né? Como a ação hormonal, a idade materna, como já citei antes, né? Que a mulher ela deve engravidar entre 20 e 35 anos. O ganho de peso em gestações anteriores e o intervalo interpartal. E a quantidade de partos que ela teve, que é a paridade. O objetivo do monitoramento nutricional na gestação, ele permite identificar a gestante com baixo ou excesso de peso no início da gestação, permite identificar a gestante com ganho menor ou excessivo para a idade gestacional, permitir, com base na identificação oportuna, a gestante de risco, orientação para as condutas adequadas a cada caso, objetivando melhorar o estado nutricional materno, suas condições para o parto e o peso do recém-nascido. Qual que deve ser o ganho de peso na gestação? Então, a gente deve sempre observar que o primeiro trimestre, ele tem menos de 13 semanas, né? Então, o ganho de peso ponderal, ele é pequeno e não linear. O segundo trimestre compreende entre 14 e 17 semanas de gestação. Então, aí há um maior ganho linear nessa fase. No terceiro trimestre, que ocorre após 28 semanas de gestação, então, mantém o padrão anterior até 36 semanas, como posterior decréscimo na velocidade do ganho.
E aí tem uma tabela, né, falando sobre o índice de massa corpórea na gestação, que quando a mulher tem o índice de massa corpórea menor que 19,8, ela é classificada como baixo peso. E o ganho de peso ideal nessa fase está entre 12,5 a 18 quilos. E o ganho de peso semanal, a partir do segundo semestre, deve ser de 500 gramas, né? 500 gramas por semana. Já quando a mulher está com índice de massa corpórea normal, ela deve ganhar entre 11,5 a 16 quilos, né? Por mês. Dando uma... Aliás, por mês não, minha gente. Perdão. Por gestação. E o ganho de peso semanal em torno de 400 gramas. Se ela tiver com um índice de massa corpórea entre 26 e 29, ela vai estar com sobrepeso. E ela deve ganhar, na gestação completa, 7 a 11,5 kg. E uma faixa de 300 gramas por semana. Se ela tiver com índice de massa corpórea antes da gestação acima de 29, quer dizer, ela já era obesa, ela deve ganhar menos que 6 quilos e cerca de 300 gramas por semana. A desnutrição na gestação aumenta os riscos de retardo do crescimento intrauterino. Leva ao baixo peso ao nascer, leva à prematuridade, à mortalidade neonatal, infecções puerperais, quer dizer, são aquelas infecções no pós-parto, né? Hemorragias pós-parto, entre outros. Então, essa desnutrição na gestação, ela deve ser acompanhada, né? Então, a gente deve tentar ao máximo fazer com que essa mulher se alimente bem, seja bem orientada, qual é o tipo de comida que ela deve fazer, né? O que é que ela tem que comer, quantidade de proteínas, como a gente já viu na aula anterior, que vocês falaram de carboidratos, de lipídios, de proteínas, de vitaminas, de água e sais minerais. Então, ela deve ter a quantidade adequada de ingesta, né, dessas quantidades de carboidratos, de lipídios, de vitaminas. Então, ela tem que tomar essas quantidades adequadas, tem que comer a quantidade de carboidrato adequado para ela ganhar também o peso adequado, né? E o que é que faz o peso excessivo na gestação? Quando ela tem um sobrepeso maior, né? Quando ultrapassa o peso que ela tem que ganhar. Então, o ganho de peso excessivo é considerado um problema de saúde pública, podendo levar ao sobrepeso ou obesidade no pós-parto. E complicações maternas, como hipertensão e diabetes gestacionais, que podem levar à necessidade de um parto cirúrgico. Então, a gente já falou até em outras aulas que esse peso excessivo, ele vai complicar, justamente porque a mulher, depois de 20 semanas, ela começa a desenvolver a hipertensão arterial, né? Começa a desenvolver o diabetes mellitus gestacional. Deve-se descartar quadros de retenção hídrica e gestação múltipla. Então, além do que, ela ainda pode ter uma retenção de líquidos. E o que é que a gente deve orientar? Então, nós devemos orientar o consumo de 4 a 6 refeições por dia em horários regulares. Desencorajar a substituição de grandes refeições por fast food. Fast food, para quem não sabe, são aqueles sanduíches, né, preparados fora de casa. Desencorajar o consumo de álcool e tabaco, quer dizer, do cigarro. A gente sabe que essas substâncias, elas fazem o bebê nascer com baixo peso. Esclarecer sobre o grande peso gestacional adequado. Sobre o grande peso gestacional adequado. Desencorajar o consumo diet e light. Então, ela deve comer alimentação normal, sem essa neura de ficar fazendo dieta, né? Desencorajar o consumo de doces, balas, refrigerantes, sorvete, para evitar o consumo exagerado, o ganho exagerado de peso. Deve fazer a suplementação medicamentosa, principalmente de ferro e ácido fólico. A gente sabe que o ferro vai repor, né, o sangue, vai fazer com que ela não perca sangue durante o parto, né? Porque a gente sabe que ela perde sangue. E se ela tiver uma reserva de ferro, ela vai estar bem melhor. E ácido fólico, que previne malformações no tubo neural da criança. Devemos esclarecer sobre a importância do aleitamento materno, que ele serve de elo para mãe e filho, né? Desencorajar o consumo de alimentos gordurosos.
restrição a bebidas cafeinadas, como café, chá preto, mate, guaraná, Coca-Cola. A gente sabe que a mulher, nesse período, ela tem tendência a ter esofagite, que é a azia, né? Então, para evitar, a gente deve orientar que ela deve deixar essas substâncias de mão, como café, chá, guaraná, Coca-Cola, que facilitam mais o consumo de gás, né? Deixa o estômago mais ácido. Seleção adequada de alimentos, leite e derivados para atender cálcio e proteínas que ela precisa. As carnes em geral, que contêm ferro e proteína. Os vegetais folhosos e amarelos, que tem vitamina A e ácido fólico. E frutas especiais, como as cítricas. A nutrição na lactação também, ela favorece o quê? Ela vai garantir a produção de leite e deve ser acrescida 700 quilocalorias quando a mulher não tem reserva lipídica após o parto. As necessidades nutricionais durante a lactação são consideravelmente maiores do que na gestação. Claro, se ela acabou de parir o bebê, então a mulher vai estar um pouco enfraquecida, né, dessas substâncias que ela tinha no corpo dela. Então, se ela parir o menino, então ela vai ter que repor tudo de novo. Para aquelas que possuem reservas adiposas de 3 quilos ou mais, o acréscimo de calorias é de 500 quilocalorias. Esse decréscimo de caloria permitiria que a nutriz perca por mês 1 quilograma e dessa forma volte ao peso pré-gravídico gradativamente. Então, se ela deixar de se alimentar nesse período, o que é que vai acontecer? Ela não vai ter o leite suficiente e o bebê não vai ganhar peso. Então, a mulher deve evitar, nessa fase, fazer dieta. Outra coisa, ela deve tomar muito nesse período, muito líquido. Porque não é o fato dela tomar água com açúcar, e sim tomar o líquido. O líquido é que vai fazer com que essa mulher, ela fabrique mais leite. E a sucção da criança. Quanto mais a criança sugar o leite do peito, mais leite ela vai ter. Até os 6 meses de vida, a criança dependerá de leite materno para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, o ideal é que a criança, ela até 6 meses não coma nenhum tipo de alimento, nem água. Porque a gente sabe que o leite materno, ele tem água, tem sais minerais, tem carboidratos, tem lipídios, tem vitaminas, tem proteínas, né? Então, essa criança, se ela for amamentada até o 6º mês, com certeza ela vai estar nutrida. Agora, depois de 6 meses, aí a gente tem que pensar em outro alimento. Por quê? Porque a criança, ela deve mamar até 2 anos. Mas a amamentação exclusiva até 6 meses de idade. Então, a mulher deve se alimentar adequadamente, uma vez que seu gasto de energia e de outros nutrientes é alto. Principalmente de proteínas, vitamina D, flúor, cálcio, zinco e ferro. Então, os profissionais de saúde devem compreender a importância do ato da amamentação para incentivar as mulheres a diminuir, assim, o desmame precoce. Então, tem mulher que ela não liga muito para essas orientações, né? Ela segue os conselhos da avó. O que a avó vai dizer? Menina, eu parei não sei quantos meninos e saíram todos saudáveis. Mas a gente tem que ver que não é igual aquele tempo. Os nossos tempos são outros. Então, a gente tem que procurar suprir as necessidades da criança, pelo menos até os 6 meses, né? O leite exclusivo. E o que é que a gente pode orientar a essa gestante, a essa puérpera durante a lactação? Então, ela deve realizar, no mínimo, 3 consultas no pós-parto. Deve fazer a seleção e preparo de alimentos, suplementação, só na impossibilidade de adequação alimentar, né? Então, ela só vai tomar suplementos, né? Vitamínicos, se ela não se alimentar bem. Agora, claro, que se ela não fizer uma boa alimentação, ela tem que fazer o suplemento de ferro, de ácido fólico, de vitamina A e C, de minerais como cálcio, né? O zinco. Dietas de baixo teor calórico estão associadas com baixa produção de leite.
Desestimular o uso de edulcorantes. O que é isso? Evitar aqueles kisuke, né? Kisuko, aquelas sopinhas nesse miojo, que aquilo ali faz além de aumentar a pressão por conta do sódio, que tem muito, vai fazer a mulher engordar. Estimular a ingesta adequada de líquidos, desencorajar o uso de bebidas cafeinadas, né, como café ou chamate, investigar práticas alimentares adotadas e os tabus, o que é que pode comer, o que é que não pode. Geralmente a mulher, ela acha que não pode comer frutos, comidas carregadas, né? Que é mais que ela não pode? A mulher deve ficar trancada num quarto, isso aí são tabus, tá? Deve ficar durante o puerpério, né? Todinho dentro de um quarto, trancada. Isso não existe, minha gente. Orientar para a suspensão do uso de bebidas, né? Bebidas alcoólicas, principalmente. Então, o leite materno a gente sabe que é o alimento ideal para o lactante. Sua composição varia de mulheres e grupos étnicos. Em relação aos nutrientes, a gordura é o mais variável, a lactose é o mais estável. O teor de vitamina varia em função da dieta materna. O teor de vitamina sofre menos variações do que as vitaminas. Então, a gente sabe que o primeiro leite materno ele é chamado de colostro. Então, geralmente, o colostro ele começa a ser fabricado em torno lá do 5º mês. Então, a mulher ela já começa a expelir um leite amarelo. Então, esse é o primeiro leite. Quando a criança nasce, ela vai ter que mamar obrigatoriamente o colostro, que é aquele leite amarelo. Ele é secretado até o 7º dia no pós-parto. É um líquido espécie amarelo, contém mais proteínas e minerais, como sódio, potássio, zinco e cloro. A gente tem que lembrar também que esse colostro, ele funciona como anticorpo da criança. Então, é importante a criança mamar esse leite nas primeiras horas de vida. Facilita o desenvolvimento da flora intestinal normal. E nós temos aqui o aleitamento materno, a classificação em leite de transição e leite maduro. Então, o leite de transição ele é secretado do 7º ao 21º dia pós-parto. O leite maduro é depois de 3 semanas, ou seja, depois de 21 dias pós-parto. O leite de transição, as suas alterações continuam ocorrendo em relação à composição do leite humano. Já o leite maduro contém diversos componentes. Apresenta mais lactose e gordura e menos proteínas e minerais. E a composição do leite materno. Como é composto esse leite? Então, ele apresenta 1/3 a menos do total proteico do leite de vaca. A quantidade elevada de proteínas no leite de vaca pode provocar distúrbios metabólicos recém-nascido. Então, tem criança que na hora que entra em contato com o leite de vaca, ele começa a ter alergias, né? Porque a gente sabe que as proteínas que tem no leite da vaca é diferente do leite humano. A caseína é uma proteína que se apresenta em coágulos maiores no leite de vaca e que dificulta a digestão. Os lipídios são as principais fontes de calorias do leite humano. Então, a gente sabe que o nosso leite, o leite humano, ele é mais rico em gordura. Por isso que o bebê, ele ganha aquela gordurinha, mas é uma gordura sadia. Os principais carboidratos de leite são a lactose e o glicídio. A lactose estimula a absorção de minerais como o cálcio. Os carboidratos do tipo oligosacarídeo estimulam o crescimento da flora intestinal. As proteínas são os componentes mais variáveis do leite humano, principalmente a vitamina A e o complexo B. O teor de mineral é 3 vezes maior no leite de vaca do que no leite materno. Essa quantidade de eletrólitos pode sobrecarregar os rins. E aí, ao manusear esse leite materno, nós temos que saber como é que faz a ordenha. O que é isso? A ordenha é a retirada manual do leite. E o que é que se deve levar em conta para fazer essa ordenha? Então, primeiro, a mãe deve lavar as mãos, estimular a secreção manual do leite, né? Acondicionar o leite ordenhado em um frasco de vidro com tampa plástica de rosca, lavado e fervido ou esterilizado, manter o leite sob refrigeração, por causa da temperatura, né?
O leite materno deverá ficar o menos possível na temperatura ambiente. Quando oferecido ao bebê, o leite deve ser descongelado e esquentado no próprio vidro em banho-maria. Descongele lentamente, deixando no refrigerador na noite anterior. Descongele a quantidade total, já que as gorduras se separam ao congelar. Use-o dentro de 24 horas após o descongelamento. Evite mamadeiras. O leite aquecido que não foi usado deve ser desprezado. Caso não possa haver armazenamento, deve-se fazer a ordenha apenas para manter a produção. E a validade desse leite? Então, na geladeira, o leite cru, ele vai valer por 12 horas. Já se ele for pasteurizado ou degelado, 24 horas. No freezer, o leite cru, ele vai durar até 15 dias. E se for pasteurizado, 6 meses. Então, para você pasteurizar esse leite, você deve levar para o banco de leite, né? Então, minha gente, essa foi a nossa aula de nutrição. A nossa próxima aula será daqui a 15 dias, tá certo? Vocês respondam os exercícios, mandem a foto para o meu WhatsApp, o meu privado. E assim continuaremos nessa quarentena. Então, até no mês de abril, que foi o decreto da prefeitura, a escola não vai funcionar, quer dizer, com aulas presenciais. Mas vamos aqui levar as aulas online e assim a gente não atrasar muito o nosso curso, tá certo? Muito obrigada e boa noite a todas.